laço se quebrou e nós escapamos. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos estar orando pelo nosso pastor, não é? Porque grande é necessário, irmão, a gente está orando pelo nosso líder, não é? Aqui na terra. Nós temos líder, não é? Soberano, que é o Senhor Jesus, e nós temos uma liderança terrena, que é o pastor. Necessita das nossas orações. Então que os irmãos, aquilo que pedi para vocês, peça pelos nossos pastores também, não é? Porque grande é a investida do inimigo, irmãos, viu? Que nós sabemos que a batalha é travada. Amém, irmão? Oremos. Pai amado e querido Deus, neste momento, Senhor, apresento, meu Deus, a vida do teu filho, o pastor Davi, meu Deus amado, o pequenino da tua casa, Senhor, que está com a responsabilidade, ó Pai, de estar aqui ministrando a tua palavra, Deus. Que o Senhor, meu Pai amado, tome suas mãos da vida dele, Senhor. Que o Senhor repreenda, meu Deus amado, toda a artimanha do inimigo, Senhor. Toda a investida de Satanás sobre a vida do teu filho e a vida, meu Deus amado, da sua esposa e dos seus filhos, meu Deus. Que o Senhor joga por terra, meu Pai amado. Neste momento, Senhor, enquanto teu filho, Senhor, estará ali ministrando a tua palavra, que o Senhor acampa anjos e arcanjos, meu Deus, perante este altar, Senhor. E que venha, meu Deus amado, estar ali guerreando, meu Pai, em prol, meu Deus amado, que esse santo culto venha correr na santa paz do Senhor, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus amado, eu creio que já preparou, meu Deus amado, a palavra, já pôs no coração do teu filho, meu Deus. Então, neste momento, Senhor, que o Senhor prepare o coração dos teus filhos também, para estar recebendo uma palavra, meu Deus amado, a palavra do Senhor, meu Deus amado, que não venha sair da mesma maneira que adentraram, Senhor, e venha sair daqui, meu Deus amado, crente, meu Deus, que o Senhor é o provedor das nossas vidas, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus amado, vai fazer grandes coisas nas nossas vidas, meu Pai. Então, Senhor, que o Senhor tome as suas mãos, Senhor, a vida dele. Tome suas mãos a vida da tua igreja, meu Deus. E que os seus filhos, meu Deus, venham sair daqui regozijados na tua presença, meu Deus. E venha crendo que o Senhor é conosco, agora e para todo sempre. Então, eu te agradeço, meu Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E todos que concordam, diz... E graças a Deus. Deixa eu desfilar meu pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigado, meu pastor. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Nosso tempo é corrido. Louvado seja o nome do Senhor. Como o nosso diácono, o futuro pastor Fábio disse, o laço se quebrou, nós escapamos e estamos mais uma vez na casa do Senhor para adorar e glorificar o santo nome dele. Quantos queriam estar no meu lugar e no teu lugar e não podem? Por algum motivo, Deus não permitiu. Mas o nosso Senhor, com a sua infinita bondade e misericórdia, nos permite mais uma vez de estar na casa do Senhor. Então não perca a oportunidade de dar o seu melhor nesta noite, não para o homem, e sim para Deus. Amém? Vamos estar lendo a Bíblia hoje em Atos capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 25 em diante. Atos capítulo 16, seu versículo 25. Peço aos irmãos que puderem ficar de pé, por favor, para lermos a palavra do Senhor nesta noite. Sexta-feira, o grupão estava ali na igreja da pastora Gil, pastor Ivo, em Arembepe. Uma correria, chegamos aqui 7h10, se dirigimos para lá para estar se cooperando, ajudando aquele ministério. Cheguei em casa quase meia-noite, lá em Camaçari. Aí quando foi 6 horas da manhã, tive que acordar para vir para Monte Gordo de novo, que aqui nós estávamos cavando as sapatas, para estar colocando as ferragens da igreja. Saímos daqui 3 horas da tarde,
pela misericórdia do Senhor, quando foi 18 horas, a gente foi para ali para Itinga, aniversário da igreja da pastora Lene. Ela convocou a gente para estar se ajudando, que ela ia consagrar o esposo dela, pastor, consagrar outras pessoas. E hoje nós estamos aqui, igreja, porque o meu e o teu sacrifício não é para o homem, mas o meu e o teu sacrifício é para Deus. Todo sacrifício seu para Deus vai ter uma recompensa. Todo sacrifício seu que você fizer para o Senhor, pode ter certeza que Ele vai te recompensar. Mas quando você faz o sacrifício para o homem, achando que você vai ter uma recompensa, pode ter certeza que você não vai ter. E muitas das vezes você vai até ter decepções. Mas para com Deus, o seu sacrifício, Ele recebe. Amém? Atos capítulo 16, o seu versículo 25 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que o alicerce do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e soltaram as correntes de todos. E o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou da espada e quis se matar, cuidando que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, brandou: não te faça nenhum mal, pois todos estamos aqui. O carcereiro pediu luz, correu para dentro e todo trêmulo prostrou-se aos pés de Paulo e Silas, e tirando para fora disse: senhores, que me é necessário para ser salvo? E ele respondeu: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E ele pregaram a palavra do Senhor e a todos os de sua casa. E ele os tomou consigo naquela mesma hora da noite, e lavou-lhe as feridas, e logo foi batizado. E todos os seus, então, levando a sua casa, lhe pôs a mesa, e crendo em Deus, alegrou com toda a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 16, no seu versículo 1, fala de um homem chamado Timóteo, o homem que dava bom testemunho naquele lugar, o homem que dava seu testemunho. E Paulo, encontrando este homem chamado Timóteo, ele convida Timóteo para fazer uma viagem missionária. Só que a palavra do Senhor vem nos dizer que o Espírito Santo de Deus não permitiu que Paulo e Timóteo seguissem nesta viagem. E Timóteo continuava ali fazendo a obra do Senhor, e Paulo também continuava fazendo a obra de Deus, falando do amor do Senhor, falando que Jesus batizava, que Jesus curava, pregoando a palavra de Deus. Outra vez Paulo vem até Timóteo e convida mais uma vez para ele fazer esta viagem missionária. E mais uma vez o Espírito Santo de Deus não permite, porque tem coisas na minha vida e na sua vida que o Espírito Santo de Deus não vai permitir. Tem coisas na minha vida e na sua vida que por vontade própria nós queremos fazer, mas nós esquecemos de perguntar para Deus se esta mesmo é a vontade do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então Paulo, ele queria fazer essa viagem missionária.
Paulo ele tinha que fazer esta missão porque ele tinha algo para fazer. Mas ele não perguntou a Deus com quem que ele deveria ir. Mas pela vontade dele, ele queria seguir com Timóteo. Pela vontade dele, ele queria seguir esta viagem missionária com Timóteo. Mas Deus já tinha preparado um homem chamado Silas para seguir esta viagem com ele. E quando Paulo se encontra com Silas, Deus agora dá uma direção para Paulo, para ele fazer esta viagem missionária. E Deus ali fala para Paulo: Paulo, você vai encontrar uma mulher chamada Lídia. E esta mulher vai estar em oração junto com outras mulheres. E ali você vai saber que esta viagem, tão somente foi eu que te enviei, porque algo grandioso você vai ter que fazer naquela cidade. O que você vai fazer naquela cidade é salvar uma família. O que você vai fazer naquela cidade é coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Mas não sabendo Paulo que nesta viagem ele ia sofrer, não sabendo Paulo que nessa viagem ele ia padecer, ele ia ser humilhado, ele ia ser chicoteado, ele ia ser preso pelo amor do Evangelho. Mas ele obedece à voz do Senhor, ele obedece à voz de Deus e vai a esta viagem que Deus manda ele ir. Então nós também temos que obedecer à voz do Senhor. Nós temos que tomar uma decisão obedecendo aquilo que Deus manda. E muitas das vezes nós desobedecemos a voz do Senhor. E nós sabemos, quando nós obedecemos a voz de Deus, a consequência vem. Porque toda desobediência tem a sua consequência. Quando Adão e Eva estavam no jardim, Deus falou para ele: olhe, não toque nessa fruta. Todas as frutas você pode comer desse jardim, mas desta fruta do conhecimento do bem e do mal não toque. Mas a desobediência deste homem e desta mulher teve uma grande consequência para eles, ao ponto de eles serem expulsos do paraíso, do jardim. Aquilo que Deus tinha construído com tanto amor e tanto carinho para entregar nas mãos dele, mas por causa da desobediência, eles foram expulsos. Então Paulo e Silas obedecem à voz do Senhor e vai para esta viagem. E chegando lá na casa de Lídia, ele encontra essa mulher junto com outras mulheres em oração, orando e buscando a face do Senhor. O que é que nós devemos fazer? É orar e buscar a face do Senhor em tempo e fora de tempo. É orar e buscar a face do Senhor em casa, no trabalho, na faculdade, aonde quer que nós estivermos, nós temos que buscar a face do Senhor. Nós temos que buscar a Deus para que Ele venha nos fortalecer, para que a gente venha ficar forte em espírito e em verdade. E quando ele encontra aquela mulher, e ali verdadeiramente ele vê que o que Deus tinha falado com ele acontece naquela casa. Juntamente com Paulo e Silas, eles saem em direção à praça. E a palavra do Senhor vem nos dizer, quando ele chega naquela praça, encontra uma jovem com espírito de adivinhação. Essa mulher, com esse espírito de adivinhação, começava a adivinhar as coisas para pessoas. Se passasse uma pessoa, ela adivinhava, aquela pessoa achava que era Deus, mas não era, era um espírito imundo, um espírito de adivinhação. E nós temos que estar com esse mesmo sentimento que Paulo e Silas estavam naquele lugar. Quando Paulo avista aquela mulher, ela vê que aquela mulher não tinha nada de Deus, que aquela mulher ali tinha um espírito de adivinhação. E quando Paulo chega perto daquela mulher se sente incomodada. Aquela mulher sabe que quem está em Paulo é maior do que estava com ela.
E aquela mulher fica incomodada e Paulo diz: em nome de Jesus, saia. E aquele espírito de adivinhação imediatamente saiu daquela mulher. E agora os homens que tomavam conta daquela mulher ficaram irados. Porque aqueles homens, ele recebia dinheiro pelas adivinhações daquela jovem. E eu quero dizer para a igreja nesta noite: quantas pessoas estão dentro da igreja com espírito de adivinhação? Quantas pessoas estão dentro da igreja fingindo que é Deus e é o espírito maligno? É por isso que eu e você tem que pedir discernimento de espírito, para saber se é Deus ou se é o inimigo, para saber se é Deus que está revelando para a minha vida e para a tua vida, ou se é um espírito de adivinhação. Mas Paulo, quando olhou para aquela criança, aquela jovem, ele não precisou ir até ela, não. Ele não precisou chegar, brigar, pravejar com ela, não. De longe mesmo ele disse: em nome de Jesus, saia. E aquele espírito de adivinhação sai daquela jovem. Agora aqueles homens que tomavam conta daquela jovem ficam irados, porque eles não estavam recebendo mais dinheiro. Eles não iriam mais receber pelas adivinhações. E por Paulo e Silas serem romanos, eles pegam Paulo e Silas e levam para a praça. E ali eles são espancados. E ali ele bota Paulo e Silas diante daquele público e diz: eles são romanos e estão empatando o que nós fazemos aqui. O que é que devemos fazer com eles? Lançarem na prisão. Mas era necessário aquele homem entrar na prisão. Era necessário Paulo e Silas irem para aquele lugar. Porque algo Deus tinha que fazer. E muitas das vezes na minha vida e na sua vida não é diferente. É necessário passar por situações desagradáveis. É necessário passar por situações que nós imaginamos que nós não iríamos conseguir. Mas pelo amor do Evangelho é necessário. Para salvar uma vida e uma alma é necessário passar pela prisão. Para salvar uma vida e uma alma é necessário passar por tudo que Paulo e Silas passaram. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Agora ele pega aqueles dois homens e lançam na prisão. Imagina dois homens de Deus obedecendo a voz do Senhor, faz essa viagem missionária, chega na casa de Lídia e vê realmente que Deus tinha mandado, o que Deus falou aconteceu. E de repente aqueles dois homens se encontram dentro da prisão. Os intercessores ficam ligados aí fora. Os intercessores ficam ligados. Então aqueles dois homens agora se encontram dentro da prisão, encarcerados. Aqueles dois homens se encontram presos. E agora? O que fazer? E agora? O que fazer agora dentro desta prisão? Talvez aqueles homens questionando: como é que vamos sair daqui? O que é que nós vamos fazer? Silas pergunta para Paulo: Paulo, o que é que nós vamos fazer e agora? E Paulo diz: eu não sei o que esses presos vão fazer, mas nós dois somos servos do Senhor. Nós dois temos que clamar. Nós dois temos que adorar. Nós dois temos que levantar um clamor dentro dessa prisão. E muitas das vezes está faltando isso em mim e de você. Nós temos que fazer a diferença onde nós estivermos. Nós temos que fazer a diferença. Nós somos a luz. Independente do que eles estejam passando, nós, quando chegar no ambiente, nós temos que mudar a situação. E Paulo e Silas mudou a situação daquele lugar.
E quando aqueles homens estavam presos, esperando algo, não, eles começaram a clamar, eles começaram a pedir a Deus, eles começaram a levantar o clamor. E a palavra do Senhor diz: e de repente, sobreveio um vento impetuoso sobre aquele lugar. Veio um trovão tão forte sobre aquele alicerce, sobre aquele cárcere, que as portas não suportaram, se abriram. E o carcereiro que estava ali observando, tomando conta, porque quando Paulo e Silas eles foram colocados dentro do cárcere, aquele carcereiro ele tinha uma responsabilidade. A Bíblia não fala, mas eu posso imaginar. Talvez aqueles homens, aqueles soldados chegassem para o carcereiro e falassem: tome conta desses dois que estão encarcerados. Se esses homens saírem daqui, você vai pagar com a sua vida. Então a sua responsabilidade é tomar conta deles. E quando aquele homem, o carcereiro vê aquela porta se abrir, ele puxa a espada e tenta tirar a sua própria vida. E Paulo disse: não faça isso. Estamos todos aqui, ninguém saiu da cela, estamos todos aqui. Não tire a sua vida, não precisa você tirar a sua vida. E aquele homem chega para Paulo e diz: o que farei para ser salvo? O que eu posso fazer para receber a vida eterna? O que é que eu posso fazer para que a minha família seja salva? E Paulo chega para ele: olha, crê no Senhor Jesus. Não precisa muita coisa não, só precisa você crer. Não precisa muita coisa não, só precisa você acreditar que Deus é fiel e poderoso para salvar a tua casa. Você só precisa acreditar que Deus é fiel e poderoso para salvar a tua família. Porque a salvação não se compra, a salvação não se barganha, a salvação ninguém pode lhe vender, a salvação é conquistada. A salvação só precisa você crer no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. E quando aquele carcereiro ele vê aquela mensagem dos céus, ele poderia imaginar: eu poderia estar morto, os soldados poderiam estar aqui e tirar a minha vida, ou até mesmo eu puxei a espada e poderia dar cabo da minha vida. Mas Deus enviou uma mensagem do céu para mim. Deus enviou uma mensagem dizendo: não faça isso. E agora eu posso crer que eu serei salvo e a minha família também. Isto é a importância, igreja, do homem e da mulher que obedece à voz do Senhor. Aquele carcereiro, ele vivia dentro do cárcere, cuidando dos presos, mas não tinha nenhuma esperança de salvar a tua família e de salvar a si mesmo. Mas Paulo e Silas teve que passar por toda esta situação. Paulo e Silas teve que ser humilhado em praça pública, teve que ser preso, jogado no cárcere, para que uma alma ou uma família fosse salva. E a pergunta que fica para a igreja é: o que é que nós estamos fazendo para salvar uma alma? Qual é o sacrifício que eu e você está fazendo para tirar uma alma do cárcere, para tirar uma alma da prisão, das garras de Satanás? O que é que eu e você estamos fazendo para resgatar esta alma do inferno? O que é que nós estamos fazendo, igreja? O sacrifício, como eu falei aqui, o sacrifício para Deus, ele tem uma recompensa. E essas almas que estão aí fora,
está precisando de mim e de você. Será que vai ser possível você passar pelo cárcere para salvar uma alma? Será que vai ser possível você passar por uma situação desagradável para salvar uma alma? Ontem estava conversando com o pastor Anderson, quando eu estava indo ali para a pastora Lene. E ele estava fazendo o evangelho da meia-noite, da madrugada. E o bispo Paulo estava indo pela uma direção. De repente ele para e diz: não, vamos voltar, vamos por aqui. Nada em vão, igreja. Nada em vão. Muitas das vezes nós achamos que nós estamos fazendo as coisas e está sendo em vão. Não está sendo. E quando ele chega perto de uma mulher sozinha na rua, esta mulher estava a ponto de tirar a sua vida. E os anjos do Senhor chegou naquele momento. Muitas das vezes nós estamos em uma direção e Deus diz: volta, vai por este lado, porque tem um filho meu, tem uma filha minha que precisa de vocês. E nós não entendemos. Nós ficamos a se perguntar: será que Paulo, ele entendeu quando o Espírito Santo de Deus disse: não, Paulo, você não vai com Timóteo não, você vai com Silas. Nós temos que ir na direção do Senhor. Talvez se Paulo fosse com Timóteo, não aconteceria o que aconteceu com Silas. Porque com cada um Deus tem uma coisa. Mas foi necessário o Espírito Santo de Deus por 2 vezes dizer para Paulo: com Timóteo não. Porque Deus estava preparando uma pessoa para ir do lado de Paulo. E muitas das vezes nós ficamos a se questionar: Deus, por que não ele? Deus, por que não ela? Deus, esse aqui é mais homem de Deus. Essa aqui é mais mulher de Deus. Mas Deus está dizendo: ele pode até ser homem de Deus, mas sem mim ele não é nada. Sem mim ele não pode nada. Sem mim ela não pode nada. Então você vai com quem eu quero. Você vai com aquele que eu tenho uma certeza que vai cumprir aquilo que eu estou planejando. E os planos de Deus se cumpriu na vida daquela mulher que ia tirar a sua própria vida. Aí, igreja, você imagina a importância de sair das 4 paredes. Porque isso aqui é um templo, igreja. Nós somos a igreja. Que tem que buscar as vidas lá fora é a igreja do Senhor. Que tem que buscar as vidas que se encontram encarceradas, preso no lamaçal do pecado, preso nas garras de Satanás, é a igreja do Senhor. Você sabe por que você estamos aqui nesta noite? Porque um dia alguém evangelizou. Porque um dia alguém entregou um versículo. Porque um dia alguém lhe falou e disse: Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. E hoje é muito difícil. Primeiro que a maioria de nós evangélicos do Senhor, nós fazemos a coisa por vista. A gente só quer evangelizar se tiver muita gente. A gente só quer evangelizar se tiver alguém para estar nos aplaudindo, para estar dizendo assim: olha, um homem de Deus que está evangelizando. Não esqueça isso, irmão. Evangelize no ônibus. Leve a palavra do Senhor na escola. Leve a palavra do Senhor no trabalho, na faculdade, onde quer que você estiver. Leve a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Não prega a palavra só na igreja não, porque na igreja é fácil. Pregar para crente é ótimo. E pregar para o ímpio? E pregar para o desconvertido? E pregar para aquele que se afastou da presença do Senhor, que é o pior, porque também conhece a palavra de Deus. Vamos sair do comodismo, irmão.
Imagine se Paulo tivesse acomodado aquela vida, aquela família não seria salva. Se Paulo tivesse acomodado, se Paulo dissesse assim, não, se Timóteo não for, eu não vou. Eu só vou se Timóteo for. Será que aquela família ia ser salva? Será que aquele carcereiro ia ter o privilégio de ouvir Paulo dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa? Quantos aí fora estão precisando de uma palavra dessa? Quantos aí estão precisando ouvir assim, crê meu irmão, crê minha irmã no Senhor Jesus que sua casa será salva? Crê meu irmão, Deus ele tem um plano de salvação na sua vida. Deus ele quer tirar você do lamaçal do pecado. Muitas das vezes nem um abraço nós não damos em que está realmente necessitado. Muitas das vezes só quer um abraço. Muitas das vezes só quer receber aquele carinho, aquele amor que ele não recebe em lugar nenhum. E esse é o meu papel, o teu papel, de levar a palavra do Senhor. E Paulo ele nos ensina que nós temos que fazer a obra de Deus. Paulo ele nos ensina que nós temos que levar o Evangelho. Tem muita gente aí fora que precisa de mim e de você. Tem muita gente aí fora que precisa de um abraço meu, um abraço seu. Tem muita gente aí fora que precisa ouvir dizer, você é filho de Deus. Tem muita gente aí, igreja, precisando ouvir dizer assim, ó, venha meu irmão, Deus te ama. E Paulo ele nos ensina isso. E quando ele disse para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa, aquele homem fica maravilhado. E aquele homem pega Paulo e Silas e leva para a sua casa. E ali eles fazem um culto de adoração ao Senhor. Ali ele reconhece que verdadeiramente Deus tinha salvado ele. Ali ele reconhece que Deus é o único que poderia livrar ele daquela situação. E muitas das vezes nós não reconhecemos que Deus faz para conosco. Muitas das vezes nós só queremos reclamar e questionar. Por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que meu filho está passando por isso? Por que meu pai está passando por isso? E você já se perguntou se não é necessário ele passar por isso? O necessário de Deus na nossa vida é necessário. Quando Deus, Ele tinha um plano de livrar aquela mulher do fluxo de sangue, foi necessário a filha de Jairo morrer, para Ele passar pela casa daquela mulher, para aquela mulher ser curada. Quando Deus Ele tinha um plano de salvação na casa de Jairo, foi necessário aquele homem ser cego, para ele passar por aquele lugar e salvar aquele homem. E muitas das vezes nossa vida não será diferente. Serão necessários passar por situações para que pessoas sejam salvas. Eu e você será necessário passar por situação para que Deus o liberte, para que Deus transforme, para que Deus salve. Muitas das vezes será necessário, igreja. Mas muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. E quando nós estamos passando pela situação difícil, a gente chega para Deus e de Deus, com aquela esperança de Deus fazer o melhor. Aí nós falamos, Deus, faz tudo conforme a tua vontade e o teu querer. Porque a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável. Aí Deus vai e mata. Aí Deus vai e bota no leito. Será que eu e você está preparado para a boa vontade do Senhor? Será que eu e você estamos preparados? Quando nós abrimos a boca e diz, Deus, faz conforme a tua vontade e o teu querer, será que nós estamos preparados para a vontade de Deus? Será que nós estamos preparados para o querer do Senhor?
É por isso que eu digo nas minhas orações: Deus, me prepara para a tua vontade, me prepara para o teu querer, porque eu sei que é boa, perfeita e agradável mas muitas das vezes eu não estou preparado para a tua vontade, muitas das vezes eu não estou preparado para aquilo que o Senhor tem para mim, e o que nós vamos fazer é culpar o próprio Deus, mas foi eu e você que pediu para Ele fazer a vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário, igreja, é necessário passar por situações para que Deus venha salvar. É necessário passar por situações para que Deus venha transformar. Talvez Paulo e Silas não entenderam porque ele passou por tudo aquilo que ele passou, mas depois ele entendeu que foi necessário, por causa de uma alma, por causa de uma família salva. E na minha vida e na sua vida não será diferente. Vamos passar por situações desagradáveis, vamos passar situações que até mesmo vamos querer desistir da caminhada, mas lá na frente nós vamos entender que foi necessário. Lá na frente nós vamos entender que tudo isso que nós passamos foi necessário para que uma alma e uma família fosse salva para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Quero convidar aqui o ministério de louvor. É necessário, igreja. É necessário